Olá! Você com certeza já ouviu muitas reclamações sobre pagamentos de impostos. IPI, IOF, IPTU, INSS, ITR, são tantos Is que fica fácil se confundir. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, em 2018 foram recolhidos 2,3 trilhões de reais em impostos em todo o Brasil. Aplicado na poupança, esse dinheiro renderia 321 mil reais por minuto. Vamos entender para onde vai esse dinheiro e quais são os principais impostos que pagamos. O Brasil tem ao todo 85 tributos. Tributos? Isso mesmo. Tributos são diferentes de impostos. Os impostos são destinados para o bolo do orçamento e servem para financiar os serviços universais como educação, saúde, segurança, programas sociais, infraestrutura. Já as taxas e contribuições são destinadas para um grupo ou atividade específica, como aquela parcela mensal que alguns profissionais pagam para os sindicatos, por exemplo. Os impostos são divididos em federais, estaduais e municipais. Os mais conhecidos são os diretos. Imposto de renda, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre transmissão de bens imóveis, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre operações financeiras. E ainda existem aqueles que pagamos de forma indireta. Na compra de um cigarro, por exemplo, 81% do valor são impostos. E no cafezinho, 36%. E para discutir o assunto, estão aqui no estúdio Enio Gomes Bezerra, mestre em Direito Tributário e procurador da Fazenda, e Darlene Lunelli, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCDF e presidente do Instituto da Mulher Contabilista. Sejam bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou começar essa discussão complexa com o Enio. Enio, para quem não entende, é difícil e mesmo que a gente vá atrás, é tanto imposto, é tanta sigla que a gente não consegue decorar. Mas a gente precisa aprender. Aliás, né, isso está no nosso dia a dia. Então vamos começar. Eu falei ali no vídeo de impostos diretos e indiretos. Didaticamente, vamos explicar. Existe uma certa confusão que as pessoas fazem em relação ao destino dos impostos. Então, por exemplo, o IPVA, as pessoas acham que é para reformar as estradas, acabar com os buracos, e não é bem assim. Então, existem 5 tipos de tributos: os impostos, as taxas, as contribuições, contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Os impostos, eles não necessariamente eles não estão destinados a nada específico. Eles têm que financiar todo o Estado, todo o orçamento do Estado, saúde, educação. O fato dele incidir sobre o carro é que o Estado entendeu que o carro é uma manifestação de riqueza que está apta a ensejar a incidência do imposto, assim como a renda. Então, é uma riqueza que o Estado entende. Não, essa riqueza aqui é adequada a eu cobrar um imposto sobre ela. A divisão quanto a tributos diretos e indiretos, impostos diretos e indiretos, significa que a pessoa, no tributo direto, ela sofre diretamente a incidência do tributo, do imposto. Então, o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, ele incide diretamente sobre aquela sua riqueza. Os indiretos, a pessoa muitas vezes não sabe que está pagando aquilo. Ela está embutido no preço de alguma coisa. Então, o IPI, o ICMS, o IOF,
Quando você tira um empréstimo no banco, você paga um imposto sobre operações financeiras. Esse imposto, ele é indireto. Tem quem considere esses tributos anestesiantes. As pessoas, elas não sentem que estão pagando aquilo. Então, inclusive, por isso, existe uma tendência maior dos governos de cobrar mais impostos indiretos do que diretos, porque as pessoas sentem menos que estão pagando aquilo. Darlene, no dia a dia, né? Na hora que chega essa época de imposto de renda, né, de declaração, vamos falar desse que é o que as pessoas estão mais acostumadas, né, além de IPVA, é claro. Mas mesmo ano após ano, ainda existe muito desconhecimento por parte das pessoas? Na verdade, eu percebo como contadora da forma geral. Uma coisa que o contribuinte ele tem que entender, o imposto e a morte é para o resto da vida. Nós vamos ter que pagar. Então, já que eu tenho que pagar, eu quero entender para onde vai esses impostos, onde é que o governo aplica. Como o doutor falou, o IPVA, a gente raciocina que ele seja aplicado nas estradas. Mas o governo, ele é que administra todo o orçamento de imposto, as áreas que ele vai aplicar o dinheiro, tanto no posto de saúde, como na prefeitura, em estradas, em melhoria. E o imposto de renda, essa época, como você falou bem, é que a gente já trabalha o ano todo, já desconta imposto de renda e na hora que nós vamos declarar ainda tem mais imposto ainda a pagar. Então, essa sistemática, o contribuinte ainda desconhece esse tanto de imposto a pagar e desconhece toda a máquina pública do governo, onde é que o governo tem que aplicar. Enio, fala-se muito sobre reforma tributária, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa legislação. Por que tão complexo, né? O movimento maior é pela unificação mesmo, é pela facilitação? Você falou um problema que é extremamente grave no país. Então, além da complexidade de cada tributo, você pode imaginar que existem mais de 5 mil municípios, cada um tem uma legislação diferente. Então, tem um exemplo que é bem ilustrativo disso. As empresas de cartão de crédito, elas prestam um serviço. Hoje, o imposto é pago na sede da empresa. Então, por exemplo, a Visa paga todos os seus impostos a uma cidade de São Paulo. E se discute a transferência disso para onde o dinheiro for gasto. Então, quando você passar o cartão aqui em Brasília, é justo que o dinheiro do serviço seja destinado a Brasília. Mas isso é muito difícil para essas empresas que têm que lidar com mais de 5 mil legislações diferentes. Cada município pode fazer a sua própria legislação. Os estados são 27. Então, você tem a complexidade do ICMS multiplicada por 27. O que se discute hoje são formas de reduzir essa complexidade e de ajustar melhor os problemas da carga tributária no Brasil. Você tem problemas muito graves como a sonegação, que alcança mais de 300 bilhões de reais anualmente. Você tem as dívidas que parte dos contribuintes não paga, ainda que uma parte pequena, mas que representa um valor elevado, que é mais de 1,5 trilhão de reais hoje em cobrança, e você tem muitas desonerações tributárias, benefícios fiscais, que anualmente superam os 300 bilhões de reais. É muito dinheiro e muitos problemas que você precisa para ter um sistema mais racional. E eu acredito que o atual governo, ao menos pelo que se ouve de declarações do ministro da Fazenda, tem exatamente a intenção de enfrentar esses problemas para a gente ter um sistema tributário melhor. Assim como a gente tem o impostômetro, a gente tem o sonegômetro também, né? E você acha que essa simplificação ajudaria na redução dessa sonegação? Eu acho que a simplificação ajuda, a retirada de benefícios também ajuda. Então,
tem algumas hipóteses que são um pouco estranhas para a pessoa que imagina que a tributação sobre a renda no Brasil é alta. A OCDE tem estudos que apontam que a tributação sobre a renda no Brasil é a menor comparado a países da OCDE. A tributação sobre dividendos é zero. Então, se você compra uma ação de uma empresa, do Banco do Brasil ou do Itaú, essa empresa vai ter o lucro. Quando ela repassa o dinheiro para você, do lucro dela, você não paga nenhum imposto de renda sobre isso. O Brasil é a única economia relevante do mundo que não tributa os dividendos. Outro exemplo que também é muito estranho são os fundos de investimento imobiliário. Se você tem um imóvel e aluga, o dinheiro que você recebe, você paga imposto de renda. Um fundo de investimento imobiliário é uma forma de você não pagar imposto de renda sobre o valor de aluguéis. Então, são favores fiscais, benefícios que são concedidos e que, quando você reduz sobre eles, você acaba tendo que aumentar sobre o resto da sociedade para fazer uma compensação. Então, se você tornar o sistema mais isonômico, tenho convicção que há espaço para a gente ter uma redução de carga tributária. E vale considerar também que o contribuinte, ele enxerga os tributos altos, todos, que ele tenha que pagar. Então, quando tem um benefício fiscal igual esse que o doutor está falando, o contribuinte ele vai querer esse benefício. A legislação permite ele entrar nesse benefício. E uma coisa que a gente tem que entender também, que o governo administra todo esse dinheiro de tributo, só que ele vem com dívidas de exercícios anteriores também, e tem que pagar. Então, a administração disso precisaria de mais observatórios sociais, ajudando o governo a administrar melhor esse dinheiro público, né? A gente fica feliz de observar de onde está indo o dinheiro, como é que está sendo aplicado, poder sair com segurança, poder ter escola pública para todo mundo, né? Poder ter acesso à saúde, uma aposentadoria digna, né? Então, o contribuinte, ele, em contrapartida, ele acredita que o governo vai administrar bem esse dinheiro. Mas a sensação que a gente tem é que é uma conta que nunca fecha, né? Não Passa bate governo, o balanço, vem né? governo e não bate, nunca Isso. bate. Enfim, eu vou pedir licença a vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo e a gente volta já já, não saia daí. O Fórum está de volta, estamos falando hoje de impostos, assunto que está diretamente ligado à qualidade de vida. O IRBS, Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, foi criado em 2009 e é calculado com base na carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto e no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Bom, e nesse ranking o Brasil ocupa o último lugar em relação aos 30 países com maior carga tributária. No outro bloco a gente falou de administração desse dinheiro, agora a gente viu que está diretamente ligado ao desenvolvimento humano. Enio, o que significa esse ranqueamento? Ele é o reflexo de uma série de problemas e de decisões que existem no país. Então, os problemas que a gente comentou do primeiro bloco, de sonegação, de muitos benefícios fiscais, combinado com o problema do gasto. Então, você tem problemas quanto à corrupção, você tem problemas quanto ao excesso de gastos do governo, uma certa ineficiência, além da comparação ser um pouco injusta, porque o Brasil não é um país que tenha uma renda per capita tão alta. Então, os valores da tributação para prestação de serviços acabam sendo
poucos para a concepção que existe hoje do tamanho do Estado. Então, você tem uma discussão sendo travada nesse momento. O atual ministro da Fazenda é um liberal, ele entende que o Estado deve se ater aos aspectos mais essenciais e eu espero que essa diminuição que ele pretende promover possa gerar espaço para a redução da carga tributária e foco exatamente nesses serviços que são essenciais, como saúde e educação, e a partir disso você possa gerar mais riqueza no país e cada vez mais ter um espaço para você reduzir essa tributação. Ok. Darlene, a gente falou muito de pessoa física, né? Pessoa jurídica é assim também? As pessoas resolvem abrir empresa e não pensam na carga tributária, no tipo de empresa que vão abrir? O que você acha que pesa mais? Tem muitos contribuintes que abrem empresa, não faz ideia da carga tributária. É aí que nós, contadores, somos procurados para fazer o planejamento tributário e, dependendo da opção tributária do contribuinte, da empresa, ele já tem uma carga tributária certa, ele já tem um índice certo, uma alíquota certa de imposto. Então, isso vai deixando com que as empresas deixem de empreender, porque ela já vai com os olhos nos impostos. Além disso, tem a hora de você contratar funcionários, que aí vem os impostos sobre a legislação trabalhista também, né? Então, antes de abrir uma empresa, é importante fazer esse planejamento tributário, é importante entender os impostos que vai incidir sobre as notas fiscais. Para você ter ideia, há uma que eu chamo, quando eu falo para os clientes, que é uma briga de Estado. Com quem que fica o imposto? Quando você compra mercadoria de fora. Substituição tributária. Isso. Eu tive um cliente que ele falou assim, Darlene, eu durmo pensando na substituição tributária, acordo com o DIFAL, eu não aguento mais isso aqui. Mas teve muita gente que deixou para vender, deixou de vender para outros estados, por conta disso. Né? Então, é preciso fazer um planejamento tributário, é preciso entender que naquela venda do produto já está embutido os impostos e é preciso deixar reservado esse dinheiro de imposto para quando chegar a data certa de pagar, ele já tem a reserva lá para pagar, sem entrar em parcelamento, sem entrar numa dívida alta. E pensar, né? Eu vou abrir uma sociedade, ou eu vou ser MEI, é Eireli? Que isso, é Eireli também, se eu estou sozinho, ou se vem com mais sócio, um ou dois, e aí como é que faz a distribuição. Vou vender só para o Estado, vou vender para outro Estado. Isso, porque toda pessoa que abre empresa, ela quer crescer, ela não quer ficar minoritária ali, só com faturamento pequenininho. O Simples foi um facilitador, né, nesse processo. O Simples foi ótimo, um facilitador, e o contribuinte tem muita dúvida que ele acha que paga só o Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional está alocado vários impostos em que vai destinação certa dentro do Simples Nacional. Né? Às vezes ele assusta quando a contabilidade manda os impostos, ele não entende. Então, isso requer um treinamento, requer aquele índice do SEBRAE, que o SEBRAE coloca que até 2 anos a empresa é para respirar, para ela entender como é que é o mercado, para ela entender de tributação, depois ela começa a melhorar, que ela sabe trabalhar bem com a tributação. Mas o DIFAL diferenciou mesmo, prejudicou um pouco as empresas do Simples, sim, né? Dificultou com certeza. Um pouco. O DIFAL teve um susto muito grande com o DIFAL. O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquota quando eu compro de um estado e venho aplicar a mercadoria aqui no Distrito Federal. Aí o que você tem que fazer? Não tem como fugir do DIFAL. Há uma promessa do governo do Distrito Federal em acabar com o DIFAL, incentivar melhor a compra aqui dentro ou fora mesmo do estado, mas ainda não está regularizado. Se você tem uma empresa pequena do Simples e você está aqui no DF, se você vende para o Rio, você tem que entender o pagamento do Rio. Se você vende para Pernambuco, você tem que entender o pagamento de Pernambuco. Então, isso gerou uma certa dificuldade para essas empresas. Essa diferença chega depois ou é na hora que você faz a venda? Na hora a gente já calcula. Quando ele fala essa diferença, é porque a alíquota do Estado
por exemplo, 12%, tem estado que é 7%. Então, aqui no DF é 18% de ICMS. Então, você vai pagar esse diferencial de transportar a mercadoria. Se ou lá é receber 12 a e aqui é mercadoria. 18. Você paga o diferencial. Entendi. Bom, em relação à pessoa jurídica, você trouxe um dado para a gente nos bastidores, Enio, que o Brasil ocupa, é o país com maior tributação sobre o IR da pessoa jurídica. Isso é novidade, agora de 2019. Isso. Os Estados Unidos, no final de 2017, eles aprovaram uma redução grande do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Caiu de 34% para 21%. Ao longo de 2018, outros países foram acompanhando, inclusive a França, que tinha a maior tributação, ela perde esse posto a partir desse ano, com as reduções que foram implementadas lá, que terminam em 2022. Inclusive, no final do ano passado, o ex-ministro Guardia, ele levou ao conhecimento da imprensa que existiam estudos para reduzir essa tributação também no Brasil. O atual ministro me parece que tem essa mesma visão liberal de redução do imposto de renda da pessoa jurídica e já mencionou em algumas entrevistas a possibilidade dessa redução para 20%. Nos Estados Unidos, a redução gerou resultados excelentes. Então, é possível que a gente possa ter esse mesmo tipo de resultado caso essas medidas venham a ser implementadas aqui no Brasil. Bom, e para a gente deixar bem claro, o que é o imposto de renda da pessoa jurídica? É o imposto de renda que é pago assim que a pessoa jurídica emite nota, dependendo do planejamento tributário, do lucro dela, existe o lucro presumido e o lucro real. Então, já tem uma alíquota certa. Então, ela é 4,80 por mês, se for tributado no lucro presumido. E ela paga no trimestre. Ok. E como acontece, por exemplo, se eu sou profissional com carteira assinada, pago o imposto de renda da pessoa física e eu sou sócio de uma empresa também? Como que acontece? Sim. Eu pago 2 vezes? Como é que funciona? Não existe pagar 2 vezes. Uma coisa é pessoa física, você trabalha assalariado, desconta seu imposto de renda da pessoa física. A empresa, ela tem a tributação PJ. Então, ela paga sobre a sua renda, o que ela oferiu em notas fiscais. Ela tem a tributação PJ, que é o imposto de renda, a contribuição social, tem o PIS, a COFINS, ICMS, ISS e toda a carga tributária também trabalhista. A lógica dessas propostas que estão sendo implantadas no mundo inteiro e que está sendo discutido no Brasil é você ter a tributação, como pessoa física você paga, quando você recebe o lucro da empresa, você não paga. Mas isso gera um certo desestímulo. O objetivo é que você tenha a tributação na hora em que o lucro é entregue para você e tenha uma tributação menor na pessoa jurídica. Então, para você passa a ser mais interessante investir e ampliar o negócio do que retirar o lucro. Então, essa é a lógica por trás da redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Pode parecer óbvia a pergunta, né? Mas quando existem essas junções de atividades, né? Eu tenho 2 empregos com carteira assinada, eu tenho um emprego com carteira assinada e tenho uma MEI. Então, eu percebo que no dia a dia das pessoas, as pessoas ainda também não entendem isso, né? Eu vou tributar 2 vezes, eu não vou tributar, né? Eu vou pagar imposto só em um serviço, no outro eu não vou pagar, se eu tiver 2 carteiras assinadas. Então, é realmente bem complexo quando você tem várias atividades, né? E quando a gente trata de carteira assinada, que é o trabalho assalariado, eu tenho um valor X em que uma alíquota X que é descontado. Então, se eu tiver várias rendas, vai até aquele valor. O que acontece que muitas pessoas se assustam na hora do ajuste do imposto de renda é que quando são fontes diferentes, você tem a parcela dedutível 2 vezes.
Então, quando você unifica, a renda, ela tem que ser suprimida. Então, tem um determinado valor que você não paga imposto sobre ele, da sua renda anual. Acho que em torno de até R$27 mil, uma coisa assim. Então, como você recebe de uma fonte e outra, ambas contam esse valor. Elas somam. E quando você faz o ajuste que soma, você teve a parcela dedutível 2 vezes. Então, por isso que quem tem 2 fontes normalmente tem que pagar imposto de renda no ajuste. E o sistema vai fazer essa base de cálculo. E vale também lembrar a todo contribuinte, guardem as suas notas fiscais. Tem muito contribuinte que paga uma consulta médica, uma consulta dentária, não pede a nota fiscal. Uma pós-graduação. Uma pós-graduação, pagou o colégio de filhos, isso tudo são despesas dedutíveis no imposto de renda. Então, tem que já organizar a pasta, que março está aí, já começa tudo novamente. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês, por todas as explicações. É um prazer. A gente não teve tempo de entrar a fundo em cada imposto, mas o geral ficou bem explicadinho. Eu agradeço muito a vocês a presença no fórum. Muito obrigada. Por nada. E você também pode nos fazer uma visita no canal do YouTube TV Justiça Oficial. Tchau e até o próximo programa.